A paz do Senhor, amados, é com enorme prazer que veio à vossa presença mais uma vez, nesta quarta-feira, hoje, dia 20 do mês de maio de 2020, para juntos nós estamos agora participando deste culto de ensino e desse culto de estudos para a honra e glória do nosso Deus, viu? Eu quero agradecer pela sua presença, assistindo este vídeo juntamente com os nossos irmãos, conosco. Agradecer a todos aqueles que estarão assistindo e aqueles que não poderão assistir, irão ver depois na gravação que vai ficar lá no nosso Facebook e depois nós estaremos transmitindo também para o nosso YouTube, ok? Possa demonstrar que você está assistindo juntamente conosco, amém? Muito bem, meus irmãos, eu quero então, nesse momento, iniciarmos esta live, este estudo, este ensino maravilhoso da Palavra de Deus, para a honra e a glória do nosso Deus. E eu quero te convidar nesse momento que você curve a sua cabeça e feche os seus olhos. E nesse momento nós vamos falar com Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai querido, Senhor, mais uma vez eu te sou grato, Pai. Nós te somos gratos, ó Deus, por mais esta rica oportunidade que Tu nos dá nesse momento de estarmos, Senhor, iniciando agora este culto de estudos e culto de ensino, Senhor, para que eu, juntamente com os nossos irmãos, os nossos amigos, que nos dão a honra de estarem presentes, os irmãos de outras denominações que estarão acompanhando conosco, Senhor, para que nós possamos, Pai querido, continuar sendo abençoados por Ti, ó Pai. Eu Te glorifico, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos segurado em nossas mãos, tem nos abençoado profundamente e tem nos dado o livramento, Senhor, de todo mal, de todo qualquer perigo e dado a cada um de nós o livramento do ataque do inimigo. Senhor, muito obrigado, Pai querido, porque só o Senhor é Deus na nossa vida. E muito obrigado, Pai querido, por esta live que estamos começando agora, Pai. Obrigado, meu Deus, por cada irmão que estará assistindo agora ao vivo, Senhor. E por cada irmão que por algum motivo não puder assistir, venha assistir depois a gravação. Senhor, muito obrigado. Eu te glorifico pela vida e pelas famílias de cada um destes irmãos, ó Pai. Fica conosco durante os minutos desta live, deste estudo, e orienta-nos, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que bom! Estou vendo aí na tela várias pessoas participando, vários irmãos, nosso vice-presidente, nossos pastores. Eu não posso agora ficar citando cada um, mas eu quero te agradecer a cada um de vocês por estar juntamente comigo nesse momento tão importante que é estudarmos a palavra de Deus. Amém, queridos? Compartilhe aí com quem você acha que pode assistir, convide seus amigos. Não é para ver o pastor César, não, mas para juntos nós aprendermos um pouquinho mais das coisas de Deus e o que Ele tem reservado para cada um de nós. Amém? Se você tiver uma cuia de chimarrão aí, você é convidado a participar. Viu? Não é, pastor Aristides? Eu sei que o senhor ficou com vontade, mas prepara a tua aí, eu tomo aqui, o senhor toma aí. E juntos nós estaremos honrando o nosso Deus. Muito bem, queridos, vamos lá. Vamos começar o nosso estudo, começar o nosso ensino. E eu quero colocar um tema muito importante nesse estudo que nós faremos hoje, nesse ensino que nós estaremos iniciando agora. E esse tema é um tema que é um antigo ditado
que existe aí há muito, muito tempo. E eu coloquei este ditado como tema, complementando, lógico, como tema do nosso estudo de hoje. Olha aí o tema. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Diga-me com quem andas, e então eu te direi quem tu és. Amém, queridos? Esse tema é da maior importância, porque ele nos leva a pensar com quem nós estamos andando. E se nós estamos andando com alguém, nós temos confiado nessa pessoa, é uma pessoa que merece confiança para estar do nosso lado, caminhando juntamente conosco, nos apoiando e nós apoiando a esta pessoa. Na verdade, a forma correta de andar com alguém é estar sempre andando com a figura e a pessoa do Senhor Jesus. Por isso, andar e estar sempre na presença de Deus é a melhor opção que nós temos. Amém? Vamos ler a palavra de Deus lá em Salmos, de número 139. Quero ler juntamente com os irmãos 12 versículos. É uma leitura grande, mas da maior importância para esse estudo desta noite, viu? Então vamos ler lá no nosso Salmo, de número 139, dos versos 1 ao verso 12. Se você tiver sua Bíblia eletrônica ou Bíblia manual, abra ela e vamos ler juntos. Amém? Diz assim a palavra de Deus, é um texto longo, preste atenção, não desvie a sua atenção para você não perder a bênção que Deus tem para você nesta noite. Amém? Então vamos ler lá. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas, examina atentamente o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe as mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Olha a pergunta que ele faz, o salmista faz. Para onde me ausentarei do teu espírito? Olha que pergunta que está ali nesse texto. Significa, para onde fugirei da tua presença? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a sua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para Deus. Que texto maravilhoso. E que texto profundo. Nós vamos devagar um pouquinho agora sobre várias coisas que nós vamos estar acrescentando nesse texto, mas basicamente, nesse texto, nós vamos então voltar para o tema deste estudo que eu coloquei, como eu disse no início, há poucos minutos, que é um tema usado no antigo ditado: diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Com quem andas? A palavra andas significa andar. E andar também tem um significado.
Principalmente quando nós fazemos o que eu disse no início, que nós temos que saber do lado de qual pessoa nós estamos caminhando, o que essa pessoa está nos influenciando e o que nós estamos buscando nela, viu? Então, nós temos que andar, e andar tem um significado. Andar significa caminhar, andar significa marchar, andar significa percorrer, andar significa deslocar-se, significa dirigir-se, andar significa encaminhar-se, mover-se, movimentar-se, locomover-se, transportar-se e avançar. Mas tudo isso, queridos, tudo isso, todos esses significados para a palavra andar que eu acabei de colocar para vocês, se nós tivermos ciência do que é a pessoa de Deus para mim e para você, tudo isso nós temos que fazer na direção do Senhor Deus, viu? Caminhar, marchar, percorrer espaço, deslocar na direção, dirigir-se para Ele, encaminhar-se para Ele, mover-se no sentido dEle, movimentar-se para estar junto com Ele, locomover-se para estar do lado dEle, transportar-se para estar junto dEle e avançar sempre na fé para junto de Jesus. Isso é andar verdadeiramente com Deus, viu? A verdade, meus irmãos, que a maioria das pessoas, elas sempre procuram andar acompanhado de alguém. Ninguém gosta de andar sozinho. Até porque andar sozinho não é muito bom. Sempre nós gostamos de estar tendo um companheiro para alguma atividade, para alguma caminhada, para alguma coisa que nós estamos fazendo ou buscando. Na verdade, a grande maioria das pessoas pensam sim em algum sentido compartilhar a sua vida com uma ou mais de uma pessoa. Todo mundo tem um objetivo na vida de estar acompanhado de uma ou mais de uma pessoa. Muitas vezes a pessoa se casa buscando uma companhia para caminhar do seu lado para o resto da vida. Muitas vezes a pessoa se une a outra numa sociedade para uma caminhada de negócios que possa ser interessante para ambas as duas. Mas a pergunta que não quer calar, que está lá no tema desse estudo que eu coloquei no início, lembra? Essa é a pergunta que não quer calar. Com quem nós temos andado? Com quem eu e você temos andado, meu irmão? Com quem nós temos caminhado? O que nos leva a escolher aqueles com quem andamos? Será que pode ser o amor, a amizade, as afinidades, a simpatia, os interesses, as necessidades, ou sei lá mais o quê? Muitas vezes, baseado nisso tudo que eu falei, é que nós escolhemos andar com uma determinada pessoa, ou com algumas determinadas pessoas. Muitas vezes, como eu falei, é um casal, aí no caso é o amor. Muitas vezes a afinidade que eu tenho com um amigo, com um irmão, de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de trocar ideias sobre inúmeros assuntos. A simpatia que eu tenho por uma pessoa, às vezes me leva a andar do lado dela, a procurar estar junto com ela. E às vezes existem também interesses em estar do lado de uma pessoa por N motivos. E existe, como eu já disse, muitas vezes também a necessidade de estar do lado de uma pessoa, viu? O que nos é interessante ao escolhermos parceiros para caminharem conosco ou ao nosso lado em nossa vida. O que você acha? O que você considera importante na escolha de um amigo, de um cônjuge, de uma pessoa que vai trabalhar com você? O que você acha que é interessante na escolha desses parceiros para caminhar ao nosso lado durante a nossa vida? Eu dei ali várias opções, não dei? Já repeti. Porém, quando o assunto é
entre eu e Deus, ou entre você e Deus, andar ou caminhar é um negócio que se torna mais sério, viu? Porque aí nós vamos falar de andar e estar com Deus. Agora, vejam bem, quando esse assunto é entre eu e Deus, entre você e Deus, andar ou estar com Deus, aí eu vou te fazer uma pergunta. Esse desejo, veja bem o que eu estou te perguntando. Vou repetir para você. Quando o assunto é entre eu e Deus, ou você e Deus, vixe, tá entendendo? Andar e estar com Deus, então. Você e Deus, eu e Deus. A pergunta é, esse desejo de estar andando e caminhando com Deus, é um desejo mais do próprio Deus ou nosso? Ou meu ou teu? Presta atenção no que eu estou te perguntando. Andar e estar na presença de Deus. Esse é um desejo que parte mais de Deus para comigo e com você aqui, ou parte mais de mim e de você para com Deus? Quem é que toma sempre a iniciativa para estar junto entre nós e Deus? Quem é que sempre dá o primeiro passo para estarmos juntos, eu e você e Deus? Quem? Aí é que está a pergunta crucial desse estudo. Eu vou ler para você Efésios capítulo 1, do verso 3 ao 5. Paulo escreveu aos Efésios dizendo assim, presta atenção o que diz a palavra de Deus lá em Efésios capítulo 1, 3 a 5. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Presta atenção agora à sequência do verso. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Em amor, Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Irmãos, que palavra é essa que nós acabamos de ler aqui em Efésios, capítulo 1, verso 3 a 5? Olha só, eu vou só me referir a dois trechinhos ali no meio dessa leitura, para você analisar. A parte que diz assim como nos escolheu nele. Assim, vamos interpretar essa passagem aqui, não é só ler e não entender, não. A palavra está dizendo assim como Deus nos escolheu a mim e a você, Deus nos escolheu a mim e a você, sabe na figura de quem? Na figura do próprio Senhor Jesus. E sabe quando que Deus fez isso? Antes da fundação do mundo. Está ali na palavra dele, antes da fundação do mundo. E tem mais, e em amor ele nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos através do sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário. Você pode entender a profundidade dessa palavra, meu irmão? Antes da fundação do mundo, preste bem atenção no que eu estou dizendo para você. Antes da fundação do mundo, Deus já escolheu andar comigo e com você. Então essa opção não é eu que estou fazendo por ele, não. Antes da fundação do mundo, ele fez essa opção de estar do meu lado e do teu lado. Sabe qual é o grande problema? Que eu e você às vezes não aceitamos. Mas Deus já nos predestinou na figura do seu Filho Jesus Cristo, para que nós fôssemos
adotados como filhos de Deus. Você está entendendo isso? O Senhor já havia optado por mim e por você. Volto a dizer, o problema somos nós que sempre nos desviamos do caminho traçado por Ele para eu e você estarmos juntos dele. Antes da fundação do mundo, está dizendo a palavra aqui, Deus já nos escolheu para estar junto conosco. Ele nos escolheu para nós andarmos do lado dele. Mas por que sofremos? Por que pagamos preço? Por que isso? Por que aquilo? Porque eu e você somos rebeldes. Somos rebeldes. E nos desviamos do caminho que ele traçou para que eu e você estivéssemos do lado dele. Ele fez isso antes da fundação do mundo. Mas por que nós não estamos usufruindo de esse benefício que Deus está dando para nós antes da fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo? Porque eu e você somos desobedientes. A gente só procura Deus na hora do sufoco, na hora do problema, na hora... Aí sim. Mas Deus já nos escolheu. Basta eu e você seguirmos o caminho traçado por Ele. E nós só vamos ter vitórias na nossa vida. Sabe qual é o grande problema, meu irmão, minha irmã? O grande problema é que o homem tem uma coisa chamada GPS. Pastor, GPS, dá licença? Muito bom. O homem e a mulher têm uma coisa chamada GPS espiritual. E o GPS do homem, o GPS espiritual do homem, ele é defeituoso, vive dando defeito. E sempre acaba nos levando para caminhos obscuros. Você nunca ouviu falar em notícia de televisão, em jornal, de pessoas que foram assaltadas em favela, lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, em bairros lá muito problemáticos? Porque a pessoa estava dirigindo para ir para um lugar, ligou o GPS, programou no GPS que queria ir em tal lugar, mas o GPS pegou um caminho errado. Pegou o caminho que levou a pessoa a passar por dentro de uma favela, onde o perigo é constante, onde ele poderia ser assaltado, e foi. Porque o GPS escolheu o pior caminho, dirigiu essas pessoas. A gente vê isso em jornais direto, meus irmãos. Conosco não é diferente. O GPS espiritual que está dentro do meu coração e dentro do teu coração, ele é cheio de defeito. E se a gente não tomar cuidado, não estar atento, esse GPS espiritual acaba levando a gente para os caminhos obscuros, caminhos que vão ser ruins para mim e para você. Por isso, nós temos que ter um GPS arrumado, consertado, equilibrado pelo sangue de Jesus, porque aí sim, esse GPS vai nos levar a andarmos junto com Jesus, andamos junto com Deus no caminho certo da salvação e da vitória para a nossa vida. Querem ver o que diz lá em Gênesis capítulo 5? Presta atenção, Gênesis capítulo 5, dos versos 22 a 24. Diz assim a palavra de Deus, pequenininho, presta atenção. Olha, andou, ó a palavra de novo, hein? Com quem andas? Não é esse o tema do estudo? Voltamos nela. Andou Enoque com Deus, vírgula, e já não era, porque Deus o tomou para si. Interpretando essa pequena passagem, Enoque era um homem que andou na presença de Deus. Então a palavra diz, andou Enoque com Deus, e já não era aquele homem que não tinha rumo, que não tinha destino, que não sabia para onde ir, porque ele andava assim, mas andava na presença de Deus. Por isso a palavra diz assim, porque Deus o tomou para si. Irmãos, Enoque andou com Deus de uma forma tão íntima e tão profunda, que ele moveu o coração do próprio Deus para tomá-lo para si, meus irmãos. Isso é bom demais,
que eu e você possamos também ter a certeza de que seremos tomados para o coração de Deus, que Ele vai nos dar realmente a grande vitória de estarmos com Ele na glória, vai nos tomar, mas é só a gente deixar o nosso GPS espiritual ligado da forma que Deus determinou, porque daí ele não vai dar defeito. Andar com Deus é andar em justiça, meu irmão. Além de andar em justiça, é andar em integridade e fidelidade. O que é andar em justiça? É você ser justo. Ser justo para com você mesmo, ser justo com a sua família, ser justo com o seu irmão, ser justo com o seu trabalho, não praticar injustiça. Andar com Deus é andar em justiça. Você tem sido justo, meu irmão e minha irmã? A tua justiça, ou melhor, a justiça de Deus, tem aparecido na tua vida quando você vai fazer algum trabalho, quando você vai fazer algum negócio, quando você vai receber alguém que bateu palma no teu portão, quando você vai falar com alguém, quando você vai na igreja e vê alguma coisa que às vezes não te agrada, você tem sido justo ou você tem sido injusto? Andar com Deus é andar em justiça, andar com Deus é andar em integridade. Você tem que ser uma pessoa íntegra, uma pessoa que está na presença dEle, buscando a presença dEle, sabendo que você está buscando o melhor, que você está procurando pautar a tua vida e o teu caminho juntamente com Deus. E a fidelidade? Andar com Deus é andar em fidelidade. É ser fiel a Deus. Você quer a fidelidade de Deus, não quer? Você quer... Eu não falei já no meio do estudo aí, que nós fomos escolhidos antes da formação do mundo para andarmos com Deus. Mas nós desviamos, o nosso GPS quebrou no meio do caminho e nós nos desviamos do caminho traçado por Ele, porque nós somos infiéis. Pastor, você está falando que... Estou falando sim. Nós temos que deixar de ser infiéis, temos que demonstrar para Deus a nossa fidelidade, porque Ele é fiel para conosco. Ele sempre foi fiel para conosco. A fidelidade de Deus é real, nós temos só que usufruir dela, mas nós ficamos traçando caminhos errados. Estamos na presença de Deus hoje, amanhã não estamos mais. Esse negócio não me interessa mais. Esse negócio de ter que ficar indo na igreja, louvar e engrandecer o nome de Deus. A tua fidelidade é zero. Mas você quer a fidelidade dele. Só que ele é fiel. Ele nos escolheu antes da formação do mundo e nos ditou, nos mostrou o nosso caminho a ser percorrido. Mas nós não obedecemos. Ser justo e íntegro é não aceitar ou praticar a parcialidade. Nós temos que ser imparciais em todas as nossas decisões, não importa o que esteja acontecendo. Se você for uma pessoa que pratica a parcialidade, você está agindo errado, você está sendo parcial, ou seja, está tomando uma decisão para um lado ou para outro que às vezes não é a correta. Então você tem que ser imparcial, você não pode aceitar e nem praticar a parcialidade. Outra coisa que você não pode aceitar ou praticar é a corrupção, e nos dias de hoje a corrupção é um negócio tão vergonhoso, não é verdade? Agora, você aceita? Às vezes você vê um irmão, uma irmã bradando contra esses corruptos que estão aí. Aí você diz, esse irmão está se metendo em política, está falando lá disso, daqui. Ele só está obedecendo a palavra de Deus. Ele não está aceitando a corrupção que se abate sobre a vida das pessoas. Ele está abrindo a boca e dizendo contra, porque é assim que Deus determinou. Outra coisa que nós não podemos, para andar com Deus, nós não podemos aceitar de jeito nenhum, é a mentira. Outra coisa, a soberba. E muitas outras coisas mais. A soberba, você está enjoado de ouvir eu falar nas minhas mensagens, quando eu estou pregando,
que a soberba é a chave que abre as portas do inferno. Viu? E a humildade é a chave que abre as portas do céu. De que lado você está? Para ser humilde eu tenho que... Rapaz, Deus já traçou o teu caminho para você percorrer, para estar do lado dele. Por que você toma caminhos tortuosos? Por que você escolhe caminhos que você não conhece, que poderão te levar a abismos sem volta? Deus já predestinou a mim e a você para andarmos junto dele. Querem ver uma coisa? Acompanha comigo aí, ó. Lá no livro do Gênesis, capítulo 17, verso 1, diz assim, ó. Querem ver? Acompanha aí comigo. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, novinho, né? Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, presta atenção, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Olha o que Deus determinou para ele. Disse Deus para ele, anda na minha presença e sê perfeito. Deus apareceu para Abraão quando ele tinha 99 anos de idade. Não foi no começo da sua juventude, com 21, 22, 25, 30, não. Foi quando ele tinha 99 anos de idade, quando já se achava que não tinha mais tempo para nada, Deus aparece para ele e fala de uma forma muito grande com ele. Depois você lê lá o livro todo. E ele diz assim para Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que determina que a tua luta vai ter fim, o Deus que determina a tua vitória, o Deus que está olhando para você, o Deus que está cuidando de você, o Deus que está abrindo porta de empregos para você, o Deus que está cuidando da tua saúde, o Deus que está cuidando da tua família, o Deus Todo-Poderoso. E aí ele diz, eu sou, mas você quer andar do meu lado? Eu já te predestinei antes da formação do mundo para você caminhar do meu lado. Mas para isso acontecer, eu quero que você ande na minha presença e ser perfeito. Rapaz, olha que termo extremamente importante Deus determinou para Abraão. Anda na minha presença, esteja do meu lado. E tem uma coisa, não é de qualquer jeito, não. Eu não quero você de qualquer jeito, vindo num culto no domingo, matando 3 cultos na semana no outro domingo. Eu não quero você na minha presença orando só na hora do sufoco. Eu não quero você na minha presença se achando que é o bambambam, tendo a soberba com o nariz empinado. Isso, assim eu não quero, porque aí você não tem caminhado para a perfeição. Porque eu estou dizendo, anda na minha presença e ser perfeito. Imagina o que passou na cabeça de Abraão. Rapaz, ser perfeito. Esse negócio de ser perfeito é complicado. Deus revela a Abraão o caminho da perfeição. Viu? A hora que ele pediu para Abraão ser perfeito, ele já havia revelado o caminho da perfeição para Abraão. Abraão só tinha que prestar atenção e ele está revelando para mim e para você também nesta noite, neste estudo. Deus está revelando o caminho da perfeição para que eu e você possamos ser bem-sucedidos na presença dele. E o caminho da perfeição que ele revelou para Abraão e revela para mim e para você hoje é nada mais, nada menos que andar e estar na presença dele. Ele está dizendo, anda na minha presença e ser perfeito. Acabou. Só é perfeito quem está na presença de Deus. Se você quer caminhar rumo à perfeição, permanece na presença de Deus. É assim que funciona. Meu irmão. O apóstolo Paulo também nos traz um ensinamento que se aproxima muito disso.
Paulo nos ensina lá em Filipenses, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, dos versos 12 ao verso 15, ele nos ensina da seguinte forma: que para nós nos tornarmos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta como é a nossa. Paulo ensinou naquela época, porque isso já existia naquela época. Eu volto a repetir, ele nos ensina em Filipenses, depois você lê lá com calma no capítulo 2, verso 12 ao 15, que nesses versos Paulo está nos ensinando que para nós nos tornarmos irrepreensíveis, ou seja, que não está fazendo coisa errada, que está andando segundo a vontade de Deus, ele vai nos ensinar que para nós nos tornarmos irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, e olha bem, inculpáveis, que não tem culpa no meio de uma geração pervertida, que é essa que nós estamos vivendo, e corrupta, é essa que nós estamos vivendo. O que é preciso? É preciso fazer tudo sem murmurações ou contendas. É preciso sermos obedientes, dependemos em tudo do nosso Deus, que efetua em mim e em você o seu querer. Quer levar uma vida irrepreensível e de sinceridade, que não tem culpa, mesmo vivendo no meio de um mundo que está com uma geração pervertida e corrupta? Como que eu posso fazer isso? Olha, é preciso fazer tudo sem murmuração. O que é murmuração? Reclamar, tudo não está bom, mesmo que a coisa esteja boa, não, mas eu tenho que meter a boca nisso, não, mas quando eu vou na igreja eu só reclamo, eu só murmuro, eu só vejo coisa errada, você não vê um ato bom, você só sabe reclamar, então isso é murmurar. Ou arrumar contenda, arruma confusão com a esposa, com o filho, com o vizinho, com o colega de trabalho, dentro do ônibus, no trânsito, sei lá, é só contenda. É desobediente à voz de Deus. E Deus está dizendo para você, tem que ser obediente. E tem mais, Deus está determinando para você que nós devemos depender em tudo dEle. Porque Ele efetua em mim, na minha vida e na sua vida, o querer dEle, o seu querer. Andar e estar na presença de Deus, meus irmãos, é a certeza de não errarmos o alvo. O que significa não errar o alvo, meu irmão? O que significa não errar o alvo, minha irmã? Não errar o alvo significa não pecar. Então, andar e estar na presença do Senhor é não pecar, é fugir da tentação, é fugir da atração do maligno, porque esse mundo jaz no maligno. E tudo que o maligno faz é ligar as luzes da ribalta para ofuscarem as vistas daqueles que estão procurando a santificação. Mas o nosso Deus está dizendo para mim e para você que andar na presença dEle, andar e estar na presença dEle é a mesma coisa, é a certeza absoluta de que não erraremos o alvo, de que não pecaremos. Você acredita nisso? O Salmo de número 16, verso 8 diz assim, Salmos 16 e 8. O Senhor, olha bem como é que diz lá, o Senhor, tenho sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Você entendeu? Ele está dizendo assim, o Senhor, Deus, eu tenho Ele sempre à minha presença. Tendo Deus sempre na minha presença, estando Ele à minha direita, eu, você, não seremos abalados. É isso que está dizendo lá no Salmo 16, verso 8. O Salmo 23, verso 4, que é extremamente conhecido, todo mundo lê, ele diz ainda assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, andar.
É o tema do nosso estudo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. Tu está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, para quê? Para que querer andar em caminhos com GPS estragado, torto, que te leva para caminhos sem saída, com um final terrível? Meus irmãos, o Salmo 116, verso 9 diz assim: andarei na presença do Senhor. É isso que está determinando a palavra de Deus. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, enquanto eu estiver vivendo nessa terra, enquanto eu estiver aqui nessa terra, Deus está determinando para mim e para você, devemos andar na sua presença. Viu? Agora a pergunta que eu te faço, mais uma. Andar e estar na presença de Deus tem sido o desejo do meu e do teu coração? Andar e estar na presença de Deus tem sido o desejo do teu coração, meu irmão? A pergunta é essa. Olha bem, a vida como é que ela é mais ou menos. No mundo que nós vivemos, nós andamos na presença um dos outros. Eu ando na sua presença, você anda na minha, eu ando na presença da minha esposa, na presença do meu filho, da minha filha, eu ando na presença desse, daquele outro, não é verdade? No mundo que nós vivemos, nós andamos na presença um dos outros. Dentro das nossas casas, nós andamos na presença dos nossos familiares. Andar na presença de alguém implica em um tipo de comportamento a ser seguido. Quando você anda aí no teu trabalho, lá onde você trabalha, no teu local de trabalho, quando você vai numa repartição pública, ou dentro da sua casa, ou em algum lugar que você está andando, você simplesmente tem que ter um comportamento a ser seguido. Não é verdade? Tem locais e ambientes que você não entra sem gravata, sem terno, sem estar bem arrumado. Não entra. Outra situação, dentro da sua casa, às vezes você anda na presença dos seus familiares, demonstrando uma altivez que às vezes você não tem. Se andar na presença de alguém, eu vou voltar a dizer, significa um tipo de comportamento a ser seguido, que se às vezes você se desvia dele, a pessoa vai observar. Você está andando na presença dela, você era desse jeito, você agia de um jeito correto, de repente você fez algo errado, tal, a pessoa está observando, mas peraí, tem coisa errada com esse fulano aí. Esse meu marido eu não sei não, hein? Meu filho, esse colega de trabalho, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não fazemos o que bem entendemos na presença um dos outros, não. Por quê? Porque nós sabemos que muitas vezes nós estamos sendo observados. Então, diante disso, muitas vezes nós tentamos enganar as pessoas, demonstrando ser uma coisa que nós não somos. Eu já vi muito santarrão, desculpe, mas é verdade. Vi muito santarrão já em púlpito de igrejas evangélicas. Já vi, conheci pessoas dentro de igrejas que eu estava, no púlpito, durante o culto, rajadas de línguas estranhas, o homem que pulava, pipocava, virava do avesso e falava, meu Deus! E quando chegava em casa, batia na esposa, era grosseiro com os filhos, judiava de todo mundo, era o inverso daquilo que ele demonstrava ser. Então, muitas vezes nós fingimos ser o que não somos. Mas aí é que vem a pergunta, e com Deus isso é possível? Com Deus é possível fazer isso? Tentar enganar, ser uma coisa que não é, tentar ludibriar as pessoas, tentar estar na presença de uma pessoa de uma forma, na realidade ser outra, e com Deus isso funciona? Com Deus é diferente, meu irmão.
Andar e estar na presença de Deus significa entendermos a sua onipresença. O que é a onipresença de Deus? Deus está em todo lugar, Deus tudo vê, Deus tudo conhece, Deus tudo sabe. Então nós temos que ter esse entendimento da onipresença de Deus. Sabe por quê? Porque ninguém se esconde de Deus, ninguém consegue fugir da sua presença. Ninguém. Quem anda por um caminho, anda só nesse caminho. Quem anda na presença de Deus, anda no caminho de Deus. E é totalmente diferente de um simples caminho terreno aqui na terra. Andar na presença de Deus é andar no caminho de Deus. E os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Na maioria das vezes não são. Os caminhos de Deus são diferentes daqueles caminhos que às vezes eu quero trilhar, porque o caminho do brilho fácil, o caminho largo, esse é o que me atrai. Mas esse não é o caminho de Deus. E por isso os caminhos de Deus nem sempre são os nossos caminhos. Isaías capítulo 55, verso 8 diz assim, olha aqui, ó. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O que Deus pensa não significa que é o que você pensa. Olha, continuando aqui em Isaías, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Isso significa dizer que temos que nos preocupar e nos aproximarmos cada vez mais do querer de Deus. E andarmos cada vez mais conforme as suas determinações. Para quê? Para que nós possamos dar frutos segundo a vontade do próprio Deus. Andar nos caminhos de Deus, dentro das determinações do Senhor, vai fazer com que eu e você venhamos a produzir frutos bons para a seara do Senhor. Segundo a vontade do próprio Deus. Olha o que diz lá em João capítulo 15, verso 1 e 2. Olha bem. Eu sou a videira verdadeira. Vou repetir. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Presta atenção nisso agora. Todo ramo que estando em mim, é Jesus falando, todo ramo que estando em mim, a videira verdadeira, viu? O tronco da videira verdadeira está aqui, é Jesus Cristo. Ele diz, todo ramo que estando em mim, olha bem, hein? Não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Então, voltando lá atrás no que eu estava falando, nós temos que andar nos caminhos de Deus, andar segundo a direção de Deus, para que nós sejamos como a videira verdadeira e que venhamos a produzir frutos, e produzindo frutos, o próprio Jesus está dizendo que Deus nos limpa, nos purifica, para que nós possamos produzir muito mais frutos ainda. Tá entendendo? Para que nós, eu e você, possamos frutificar, temos que estar ligados à videira verdadeira. É Jesus Cristo a videira verdadeira. Sem o que nós estaremos fazendo a coisa do nosso jeito, e do nosso jeito é sempre errado, meus irmãos. Porque quando nós fazemos as coisas do nosso jeito, nós estamos seguindo as nossas emoções humanas. E as nossas emoções humanas nem sempre são a melhor coisa que nós podemos receber. E muitas das vezes, na maioria das vezes, não são a melhor coisa que o próprio Deus quer de mim e de você. Então eu e você, temos que ser galhos e ramos ligados ao tronco da videira, para termos vida. Sozinho nós não viveremos, mas ligados no tronco teremos vida, e vida com abundância, para daí sim nós produzirmos os frutos que Deus espera de todos nós, de mim e de você. Para que isso aconteça, meu irmão, somente andando e estando na presença
de Deus. Estamos terminando. Mas lembra da pergunta inicial? Diga-me com quem andas e te direi quem és. Então, meu filho, meu irmão, minha irmã, andar e estar só na presença de Deus. É verdade. Querem ver? Lá em Lucas capítulo 6, verso 12, diz assim. Olha aqui, ó. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar. E passou a noite inteira orando a Deus. Está falando de Jesus Cristo, meus irmãos. O Evangelho de Lucas está dizendo exatamente isso. Lá naquela época de Jesus, ele retirou-se para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Irmão, Jesus não passava a noite orando para recarregar as baterias que iriam descarregar no outro dia durante todo o seu trabalho. Não. Sabe por quê? As baterias de Jesus nunca descarregavam. Sabe por quê? Porque ele permanecia na presença de Deus o tempo todo em tudo que ele fazia. Então ele tem que ser um exemplo a ser seguido por mim e por você. Nós precisamos aprender a ser como ele. Não podemos começar o nosso dia com um devocional. Ô Senhor, obrigado pela noite, obrigado pelo dia, o que é muito bom, devemos fazer sim. E fazemos ali um devocional de alguns minutos e saímos do nosso lar e também da presença de Deus. Não, nós temos que estar 100% do nosso tempo focados na presença de Deus. Nós temos que fazer o que Deus acha melhor para nós e não o que nós achamos melhor para nós. Se nós fizermos o que nós achamos que é o melhor, esquecendo de Deus, colocando-nos no GPS quebrado que vai nos levar para caminhos tortuosos, com certeza nós vamos bater a cara na porta. Sim, mas nós devemos somente caminharmos na presença dele. Isso que nós temos que fazer. E caminharmos sobre as orientações dele, sabendo que aí sim ele vai conduzir os nossos passos durante todos os dias da nossa vida. Nós precisamos crer nisso. Você crê nisso? Precisamos crer nisso. Nós temos que sentir a presença de Deus conosco. Ele está em mim e a minha vida está na direção dele. É isso que eu e você temos que sentir. Então, meu irmão, a hora que você sentir que ele está em você e você está na direção dele, aí sim você vai cuidar da sua vida, fazendo tudo na direção, andando no caminho e na presença de Deus. Você vai cuidar da sua família, do seu trabalho, você vai cuidar dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa. Tudo o que você fizer, você vai fazer na presença do nosso Deus. E aí sim o Espírito dele será manifesto na tua vida. Essa é a forma. Essa é a grande forma. Você entendeu? Nós demos o título para esse estudo, simplesmente um chavão extremamente conhecido no mundo. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Pudemos nesse tempo mostrar o porquê nós devemos andar segundo a orientação de Deus e na presença de Deus, para que nós sejamos de fato bem-sucedidos. Amém? Para terminar, eu quero ler com você o que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, dos versos 18 e 19. Capítulo 4, versos 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Você só pode fazer isso, meu irmão, quando o Espírito do Senhor for manifesto na sua vida. Aí você vai estar caminhando nos caminhos determinados por Deus e na orientação do GPS espiritual, sim, mas daí da parte de Deus e não o teu, todo quebrado e cheio de problema. Amém?
Nós estamos tendo a presença aí do meu irmão Rivadavia Kozowski. Muitos anos que não vejo, irmão Rivadavia. Está lá no estado de São Paulo, né? Irmã Orisa, muitos amigos estão nos acompanhando, que bênção. Toda quarta-feira nós temos amigos nos acompanhando neste estudo. Mas, queridos, eu quero dizer para você, você entendeu a mensagem? Você entendeu o que Deus quis transmitir para você sobre andar e estar na presença dEle? Vamos abolir, vamos jogar no lixo o GPS espiritual quebrado, cheio de problema, que só nos leva a caminhos tortuosos, cheios de defeitos e que vai nos levar para o abismo? Vamos sair dessa? Jesus determinou para você nesse estudo que Ele é o caminho verdadeiro. Amém, queridos? Ande na presença dEle, esteja na presença dEle. Amém? Muito bem, eu quero agradecer imensamente a todos vocês que assistiram esta live até agora, participaram conosco, deixaram o seu assininho ali dizendo que está aqui conosco. Muito obrigado. Que Deus possa abençoar sobremaneira a sua vida, o seu lar, a sua família. Não tem pandemia, não tem momento difícil, porque você está no caminho que Deus determinou para você antes da fundação do mundo. Lembra? Continua nesse caminho e o Senhor te dará todo tipo de vitória. Amém, queridos? Muito bem. Eu quero convidar você para estar conosco no culto de amanhã, às 8 horas, novamente, às 20 horas, 8 horas da noite, no nosso culto online, que vai ser dirigido pelos pastores lá das nossas igrejas da cidade de Arapongas, viu? Então, esteja atento, participe conosco, não deixe de estar conosco assistindo o culto de amanhã, às 20 horas, ok? Muito obrigado mais uma vez por estarmos conosco e coloque suas mãos na posição de recebimento, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam amplamente derramadas sobre todos nós e somente você que crê diz amém. Fique em paz e o Senhor vos abençoe. Muito obrigado. Deus esteja contigo. Até amanhã.